Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Em palestra no Instituto dos Advogados de São Paulo, atacou a prática feita por muitos advogados que fazem fortuna ao oferecerem aos seus clientes milionários e influentes infinitas possibilidades de escapar da punição. Disse ele, o sistema judicial não existe para servir advogados, juízes ou promotores, mas o cidadão. E continuou, os criminosos mais poderosos conseguem manipular o sistema judicial. A declaração de Moro vem num momento bastante oportuno em que, finalmente, se inicia um processo de limpeza, popularmente chamado lava-toga, no judiciário. Pelo que parece, a alta cúpula do judiciário enfim será atingida e responderá pelos seus atos. Como já foi divulgado, a delação de Léo Pinheiro compromete o presidente do STF, Dias Toffoli, e seu irmão, que estão na mira da Lava Jato. A bola da vez é o ministro conhecido como campeão de habeas corpus a corruptos presos pela Lava Jato no STF. A Receita Federal está trabalhando para identificar focos de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência de Gilmar Mendes e de sua mulher, Guiomar. A informação foi publicada pela revista Veja. A suspeita aponta uma variação patrimonial de R$ 696.396 do ministro e conclui que Guiomar possui indícios de lavagem de dinheiro. O ministro rebateu as acusações, dizendo que as investigações são abusos de poder dos agentes públicos para fins escusos, que merecem repúdio e que atacam não só a ele, mas a todo o Poder Judiciário Nacional. De imediato, blogs esquerdistas saíram em defesa do ministro do STF, atacando o governo e dizendo que a matéria da Veja nada mais é do que um ataque para avançar o pacote de Moro. Gilmar Mendes defendido pela esquerda publicamente. Meus caros amigos, as máscaras estão caindo, uma a uma. Falando em queda de máscaras, essa ideologia fracassada esquerdista, agora chamada de resistência pelos petistas e seus asseclas, não passa de um grito de agonia pelo fim da esquerda. Afinal de contas, qual é a do PT, PSOL, PCdoB e Caterva? A esquerda é contrária às 19 medidas contra a criminalidade e a corrupção propostas por Moro. Razões há, e são 3 as principais. A primeira, que vai atingir a maioria dos políticos da esquerda. A segunda, que vai mexer com os bandidos, que são os dodóis da esquerda. A terceira, que vai mostrar que após quase 2 décadas no poder, o PT não teve a capacidade nem o interesse de resolver esses problemas. Ao contrário, dentre todos os partidos corruptos como o PSDB e o MDB, o PT foi um ativo incentivador e principal participante do esquema. A esquerda é contra a parceria com Israel para reduzir o problema da seca no Nordeste. Razões também existem, e são 2 as principais. A primeira é que a parceria vai destruir os currais eleitorais, onde a história de acabar com a seca e oferecer bolsas e esmolas deixarão de ser argumentos de chantagem eleitoral. A segunda repete a terceira dos motivos contrários ao pacote anticorrupção. Vai provar que a esquerda não teve nem competência e muito menos interesse em fazer. Simplesmente vai dizimar o PT no seu principal reduto. O PT é contra todas as reformas e contra toda nova legislação proposta em relação à redução do Estado. Razões existem para isso também. A primeira é que com as reformas o país vai entrar num ciclo de crescimento econômico que não interessa à esquerda.
Quanto menos empregos e mais gente dependendo de esmolas, melhor para os discursos da esquerda, que para se manter sustenta-se nas retóricas de ajudar os necessitados. Não havendo os tais necessitados, acaba a retórica. A segunda diz respeito à redução do Estado. Todos os escândalos de corrupção protagonizados pela esquerda tiveram como principal fator o poder de pressão do Estado sobre tudo. A terceira se repete. Será a prova de que a esquerda não teve nem competência e muito menos interesse em promover um avanço econômico e social, já que vive da miséria alheia, no mais clássico quanto pior, melhor. Toda e qualquer ação do governo que venha trazer qualquer benefício ao povo e ao país será como um diploma de incapacidade outorgado à esquerda. Vai mostrar que ela é completamente desnecessária ao país e vai mostrar que sua única função é promover assaltos aos cofres públicos e levar o Brasil ao mais profundo atraso. A esquerda hoje está resumida em dois tipos de políticos, os que estão presos e os que serão presos. Tá desenhado, agora só depende da boa vontade de alguns para entender. Nota: para aqueles que costumeiramente dizem coisas como "esse cara odeia a esquerda", "jornalista tendencioso", "fascista", "meu Deus, quanto ódio", esclareço: 1. Sim, odeio a esquerda. Odiar a esquerda não é só uma questão de princípio moral, tal qual odiar o roubo e o crime organizado. É também uma questão de higiene. 2. Não sou jornalista, mas se fosse, não faria parte da corriola que viveu de chafurdar no lamaçal da corrupção e ganhou muito bem para proteger e elogiar bandidos. 3. Fascismo é achar que é dono absoluto do poder, fazer discurso social enquanto o povo morria nas filas dos hospitais ou sem medicamentos, enquanto mandavam dinheiro para as ditaduras socialistas. Se precisar que eu desenhe, mais fácil você aprender a interpretar textos. Não tenho paciência para desenhos. A Lava Toga já está em curso no Rio de Janeiro, comendo pelas beiradas, com foco em grandes escritórios de advocacia. Antes de chegar a desembargadores e ministros, o que provocaria imediato deslocamento de competência, a Polícia Federal baterá a porta de seus parentes. Será que ela chegará também nos membros do STF? Afinal, para que serve nosso STF? A grande verdade é que nosso Supremo Tribunal Federal não serve para nada, só atrapalha. Em 5 anos de Operação Lava Jato, a empreitada que levou para a cadeia políticos de todos os níveis e os maiores empreiteiros do país, o Supremo Tribunal Federal, que deveria auxiliar nos trabalhos de condenação de políticos ainda protegidos pelo foro privilegiado, condenou apenas um deputado, Nelson Meurer, da belíssima e aconchegante cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Foi o único político a ser condenado pelo STF. O procurador da República, Deltan Dallagnol, usou sua conta oficial no Twitter para criticar a lentidão da corte. Disse ele: 5 anos depois do início da Lava Jato, STF só condenou uma pessoa, Nelson Meurer. 8 meses depois dessa condenação, acórdão ainda não foi sequer publicado. E uma vez publicado, caberão recursos e só depois iniciará a pena. Foro privilegiado é uma proteção para corruptos. Dallagnol, enquanto o STF continuar protegendo criminosos, estará condenando o Brasil. O procurador da Lava Jato resumiu também o projeto anticrime de Sérgio Moro, que ataca a corrupção e crime organizado em 3 eixos. Olá, amigos! Hoje vamos conversar sobre o recém-lançado projeto anticrime do ex-juiz federal Sérgio Moro. Esse projeto tem 3 eixos centrais. O primeiro é a promoção da efetividade da justiça, e ele faz isso garantindo a execução provisória da pena, que a pessoa condenada depois do julgamento da apelação vai para a cadeia. Em segundo lugar, ainda melhora as investigações em que aparecem pessoas que têm foro privilegiado e muda as regras de prescrição, fechando essa grande porta da impunidade do sistema de justiça brasileiro para ficar em apenas 3 aspectos da melhoria da efetividade da justiça. Em segundo lugar, esse projeto endurece a punição e o tratamento de pessoas envolvidas em organizações criminosas e dá também uma proteção jurídica para policiais que enfrentam integrantes das organizações criminosas. Em terceiro lugar, esse projeto melhora as investigações, agregando tecnologia, expandindo técnicas modernas de investigação e criando a figura do informante do bem ou whistleblower. Esse projeto ainda resolve 2 problemas centrais que a Lava Jato vai enfrentar no Supremo Tribunal Federal nesse ano, sobre os quais nós vamos conversar no próximo vídeo. Um grande abraço.
Voltando ao STF, e se o Supremo resolver atrapalhar tudo, o que pode ser feito para deter esses ministros que envergonham nosso judiciário? Com a derrota de Renan Calheiros, começa um movimento no Senado que pode nos responder. O senador Alessandro Vieira começou a coletar assinaturas para implantar a CPI dos Tribunais Superiores, popularmente chamada de Lava Toga, que fará pente fino no judiciário. Os tribunais superiores são o último espaço histórico de poder intocado pela onda de renovação impulsionada pela Lava Jato, declarou Vieira. Os principais pontos a serem abordados pela CPI são o cotidiano desrespeito ao princípio do colegiado, o uso abusivo de pedidos de vista ou expedientes processuais para retardar ou inviabilizar decisões do plenário, a diferença abissal do lapso de tramitação de pedidos, a depender do interessado, a participação de ministros em atividades econômicas incompatíveis com a lei orgânica da magistratura. O Brasil precisa mais do que nunca de uma limpeza nos tribunais superiores. Para se ter uma ideia de como a cabeça de um ministro do Supremo funciona totalmente desconectada da realidade do novo Brasil que nasceu das urnas, basta ler a publicação do ministro Ricardo Lewandowski, que assumiu publicamente a posição de defensor das benesses do setor público, anunciando através de um artigo publicado na Folha de São Paulo que haverá barreiras no Supremo Tribunal Federal para as reformas a serem propostas pelo atual governo. Ou seja, o STF vai atrapalhar as ações do governo que tenta dar um novo rumo ao Brasil. O jurista Modesto Carvalhosa faz a advertência e pede o apoio da sociedade. Todo mundo percebeu o recado para a sociedade brasileira do ministro Ricardo Lewandowski em seu artigo para a Folha de São Paulo no dia 4 de fevereiro. Sugerimos que leiam e compartilhem para que tenhamos a força que pretendemos. Inicia esse ministro com uma série de divagações simplistas para, ao final, anunciar que haverá barreiras no Supremo Tribunal Federal, capitaneado por ele, caso o Congresso finalmente queira salvar o Brasil e os brasileiros e finalmente aprovar a necessária reforma da Previdência. O que o ministro Lewandowski quer, na verdade, é defender as benesses do setor público, impedindo que os famigerados privilégios sejam extintos com a reforma. Eis o alerta importantíssimo que precisamos fazer a todos. Não bastará somente aprovar no Congresso as reformas precisas. Também teremos que estar vigilantes para que os que se escondem atrás das palavras não minem a retomada do crescimento do país. Ou seja, teremos mais essa batalha pela frente. Outro ministro que está dormindo de olhos abertos é o presidente do STF, Dias Toffoli, que já foi citado em delações na Lava Jato e está na mira da justiça e acaba de se deparar com a delação do presidente da OAS, Léo Pinheiro, que disse em depoimento que pagou propina e repassou dinheiro em Caixa 2 para o irmão de Dias Toffoli, que foi prefeito de Marília pelo PT. Foi solicitada vantagem indevida no valor de R$1 milhão com a finalidade de comprar a renúncia do então prefeito do município de Marília, Mário Bulgarelli, do PDT, disse Léo Pinheiro em sua delação. Ainda segundo a delação, após a substituição no comando do município, realizou-se uma licitação direcionada para que a empreiteira baiana vencesse a disputa pela obra. E mais, Ticiano Dias Toffoli concorreu à reeleição e novamente a OAS teve de desembolsar uma quantia para ajudá-lo, segundo a delação. Desse modo, com a finalidade de manter a gestão de Ticiano e com isso a possibilidade de execução da obra vendida, determinei a realização de doação da quantia de R$1,5 milhão em espécie via Caixa 2, disse Pinheiro aos procuradores. Vale lembrar que o próprio Dias Toffoli foi delatado por Léo Pinheiro, que falou de suas relações com o magistrado e de uma obra realizada em sua mansão de revista. O cerco está se fechando e esses bandidos de toga traidores da pátria serão expurgados da vida pública, pelo bem do Brasil.